Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o eixo intestino-cérebro. Vamos conversar sobre essas bactérias que compõem o nosso trato gastrointestinal, Bruno Teixeira? Bruno, te convido a assumir o palco. Pessoal, por gentileza, os palestrantes vão estar disponíveis. Eu só solicito que a gente libere aqui, até para a gravação do evento. Bruno, seja muito bem-vindo. Você é médico integrativista também, trabalha com ortomolecular, estuda o eixo intestino-cérebro, estuda a microbiota e todos os tijolos que a gente precisa para formar neurotransmissores, vitaminas. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, Bruno. Abrilhanta nosso evento. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado, Mariana. Obrigado à organização do evento que me convidou a dar essa palestra para vocês. Obrigado, professor Lauro, pelo convite. Tamo junto. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que eu também sou paciente de cannabis medicinal. Eu tenho um transtorno de déficit de atenção e um quadro de depressão bem importante. Desculpa, ficou melhor aqui. E então, por causa disso, eu tenho déficit de atenção muito alto. É bem provável que me fuja, em alguns momentos, o assunto que eu estava falando. Vou pedir a ajuda de todos vocês para poder me auxiliar, se for o caso, tá? Meu nome é Bruno Teixeira, eu sou médico, como a Helena falou, de formação ortomolecular. Na verdade, eu sou cirurgião geral de formação. Minha segunda formação foi a parte ortomolecular. E, depois disso, eu evoluí na parte do estudo da medicina anti-envelhecimento e medicina integrativa, e isso culminou com o estudo da medicina regenerativa, que é um tema que eu vou abordar no final da palestra para vocês, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o cérebro, intestino e cannabis medicinal e a interação entre os eixos, entre esses sistemas, que aparentemente são tão distintos, mas que cada dia mais a gente descobre, a ciência, através de estudos modernos, descobrem que tem uma relação íntima e direta e muito mais importante do que a gente tinha imaginado anteriormente. Vocês conseguem me dar um passador? Como é que passa e como é que... Joia. Então, falando um pouquinho, só pincelar sobre o sistema endocannabinoide, vocês já estão carecas de saber sobre isso. Todos os outros palestrantes abordaram isso de forma rica e detalhada, então, ainda mais numa hora dessa pós-almoço, não é a minha intenção ficar enfadonho com vocês, então vou fazer uma palestra mais dinâmica e interativa, tá? Sistema endocannabinoide, a gente já sabe, tem uma rede de receptores que está presente em todo o corpo, são sinalizadores que vão fazer a interação entre todos os sistemas do organismo, tá? Quando eu entrei na faculdade, eu tenho 43 anos, vou fazer 18 anos de formado. Quando eu entrei na faculdade, quando meu tio-avô entrou na faculdade há 70 anos atrás, tinha-se na época a tecnologia que a tireoide era a glândula mestra do organismo. Quando eu entrei na faculdade há 25 anos atrás, a gente já sabia que não era a tireoide responsável, achávamos na época que a pineal, a hipófise, era a grande glândula mestra responsável por todo o funcionamento do organismo. E cada vez mais a gente descobre que não é verdade, e o sistema endocannabinoide, esse sim é o sistema master, que comanda todos os outros sistemas, e ele vai ser responsável pelo ajuste fino de todas as funções do corpo, inclusive melhorando funções tanto centrais quanto periféricas, a gente vai falar um pouquinho. Então, o sistema está presente em todo o corpo, regula funções importantes, através de mensageiros químicos, hormonais e enzimáticos, ele atua interagindo e intercomunicando todos os sistemas do organismo, e através de receptores próprios que são ativados pelas substâncias que compõem na planta. A planta, a cada dia a gente descobre estudo novo, descobrindo novos canabinoides. A gente já tem hoje ciência de mais de 500 tipos de substâncias componentes, e todos eles, a maioria deles, ou vários deles, têm receptores próprios e ações específicas, e isso a ciência chama de hormônio. Então, são fito-hormônios canábicos que são componentes da planta e interagem ativamente com o nosso organismo. Bom, essa figura aqui, bem complexa, para ilustrar a complexidade do sistema endocannabinoide na atuação em todo o organismo. Então, assim, desde partes nanomoleculares, como túbulos que fazem ligação
e transmissão de informações entre duas células, até a adesina, que é a proteína que faz a adesão entre essas duas células, até a formação de neurotransmissores, sua transmissão até o sistema nervoso central, regulação de humor, de apetite, sono, a própria temperatura corporal, todas essas funções corpóreas são reguladas pelo sistema endocannabinoide. Os receptores principais são os CB1 e CB2, localizados em todas as células do corpo. O CB1 está prioritariamente mais concentrado no sistema nervoso central, mas também é difundido em todas as células do organismo. E CB2 é mais distribuição mais homogênea, mais concentrado na parte imunológica. Os endocannabinoides são ativados através tanto das ações endógenas quanto do uso exógeno através dos fitohormônios da planta. Tá? A regulação da homeostase, ela impacta em funções diretamente como humor, sono e apetite, conforme foi falado. Bom, trouxe aqui para vocês alguma explicação, alguma exemplificação de como esses estudos estão avançando, tá? Em relação ao eixo conexão cérebro-intestino. Há 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a fazer esse tipo de estudo, eram pouquíssimos artigos científicos que falavam sobre, tá? Hoje em dia a gente tem aqui, numa pesquisa básica no Google Acadêmico, a gente tem mais de 15.700 referências ao assunto, cada uma estudando com mais minúcia, apresentando estudos da associação de distúrbios intestinais com desordens mentais, inclusive com transtorno do espectro autista, e associação secundária também com distúrbios imunológicos, inclusive doenças autoimunes e neurodegenerativas, tá? E inclusive também o papel da própria microbiota intestinal na produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina. Antigamente, quando eu inclusive, estudei na faculdade, ensinaram errado para mim, dizendo que o neurotransmissor ele era fabricado e utilizado única e exclusivamente dentro do sistema nervoso central. Hoje em dia, a gente já sabe que a maior parte desses neurotransmissores são produzidos em ambiente intestinal e depois, através da conexão intestino via intestino-cérebro, ela é acarreada do sistema nervoso central para utilização, tá? Então, é uma via, conexão intestino-cérebro é uma via complexa de comunicação, é um eixo bidirecional, onde os sinais viajam, né, em ambas as direções para poder cumprir suas funções, né? Bom, o papel do sistema endocannabinoide na saúde intestinal é muito importante porque, além de regular a própria motilidade intestinal através das contrações musculares, movimento do bolo alimentar, isso é uma função mecânica, as funções mais importantes do sistema endocannabinoide e, consequentemente, da cannabis medicinal, vão começar a partir daqui. O sistema de absorção de nutrientes do organismo, também ao contrário do que ensinaram para mim na faculdade e para muitos dos senhores em todos os estudos, ao contrário do que foi informado, o bolo alimentar ele não entra em contato diretamente com a velocidade intestinal, tá? Como foi explicado. Ao invés disso, existe ou deveria existir uma camada espessa de bactérias protegendo as velocidades intestinais do acesso ao contato direto com a luz intestinal e, consequentemente, com as substâncias que estão incluídas ali no bolo alimentar. A maioria das vezes não vai ter só alimento ali presente, tá? Então, quando a gente tem essa barreira mecânica seletiva de bactérias que tem a função, primeiro, de fazer essa proteção e separação mecânica, a gente tem a primeira de barreira não permeável, né, e começa a ter uma permeabilidade seletiva do contato dos nutrientes ou das substâncias com a mucosa intestinal. Quando a gente não tem uma barreira competente dessa, que deveria existir, de bactérias que nos protegem, através principalmente do uso de antibióticos, o uso de ingesta de organofosforados, de alimentação contaminada, a gente tenta muito hoje se alimentar baseado em vegetais e, bom, a contaminação disso ainda com defensivos ainda é muito importante. O uso de refrigerantes, de qualquer alimentação baseada na parte industrial, ele vai fazer uma seleção negativa da flora bacteriana intestinal. Então, aquela camada de bactéria que deveria estar ali, fazendo uma barreira seletiva protetora a nos auxiliar, ela começa a primeiro competir com os nutrientes através da nossa alimentação, então passa a quase 50% de todo o alimento ingerido. E ao invés de ser absorvido por nós, ele vai ser absorvido por essa camada de bactéria que começa a ser uma nossa competidora interna. Com essa seleção negativa, as bactérias que deveriam estar nos protegendo começam a não estar ali, e isso começa a deixar a mucosa intestinal muito exposta a essa interação negativa que não deveria existir. Então, por exemplo, corantes como a
amarelo tartrazina, caramelo 4, são substâncias muito imunoestimulantes negativamente, e isso acaba acontecendo quando esse contato íntimo, substância mucosa acontece e não deveria acontecer. E aí acaba acontecendo esse tipo de situação aqui, ilustrando uma inflamação por uma alteração da permeabilidade intestinal e que acaba gerando mecanismos de atuação autoimune negativos e doenças imunológicas também autoimunes, principalmente decorrente disso. Tá? Essa atuação do sistema endocannabinoide, naturalmente, sob a manutenção dessa flora bacteriana intestinal e, consequentemente, resultando na alteração do perfil de nutrientes, é muito importante e isso pode ser modulado com o uso de cannabis medicinal, principalmente pelo uso oral. Tá? Bom, como eu falei, a flora bacteriana intestinal, chamado de microbioma, ele é muito importante para o equilíbrio, o sistema endocannabinoide é importante para o equilíbrio dessa microbiota, a sua função em relação à proteção que ela tem em relação a nós e a saúde que ela promove como um todo. Bom, trouxe aqui mais uma ilustração sobre artigos científicos, que mais de 31.700 citações no Google Acadêmico sobre uma síndrome chamada Leaky Gut. Isso é uma entidade muito nova, entre aspas, na medicina, né? Várias especialidades médicas hoje, principalmente a gastroenterologia tradicional, clínica tradicional, ainda ou não reconhecem ou não entendem muito bem esse processo. Fato é que minha esposa, que está aqui na plateia até, trabalha no hospital de pacientes crônicos e cujo o diretor médico de rotina, ele é gastro, só que é um gastro clínico que não entende provavelmente o sistema endocannabinoide, tanto que fato concreto todos os pacientes que são por ele tratados acabam em algum momento evoluindo para amputação do cólon e carregando uma bolsinha de colostomia para o resto da vida. Tem um paciente lá com 35 anos que evoluiu já para isso. Isso é muito trágico, principalmente quando a gente descobre que são patologias que poderiam ser tratadas, poderiam evitar o paciente ser submetido não só a uma cirurgia de grande porte, quanto principalmente a amputação do principal fator de absorção que a gente tem, né? Então, muito legal, isso está sendo muito estudado cada vez mais. Está aqui estudada a síndrome, a relação direta da disbiose, que é a disfunção da flora bacteriana intestinal, que deveria nos proteger, com as relações de doenças autoimunes, como eu falei. Tá? A alteração aqui da microbiota com a síndrome intestinal e alterações do eixo intestino-fígado também. Leaky Gut, Leaky Brain, isso aqui é muito legal, porque é um estudo que ele correlaciona diretamente as alterações consequente a alteração negativa da microbiota intestinal com a alteração da produção e transferência dos neurotransmissores, acaba acontecendo alteração na função cerebral, tá? Também isso é muito apontado principalmente em relação ao transtorno do espectro autista. Cada dia mais eu tenho pacientes com crianças com transtorno e adultos também, transtorno do espectro autista, e cada dia mais sai estudo científico demonstrando e evidenciando que se a gente trata o espectro autista e qualquer patologia que gera ligada à ansiedade e depressão também, sem pensar na correção do eixo intestino-cérebro, principalmente o resgate da flora bacteriana intestinal, a gente vai acabar meio que chovendo no molhado ou vai ter sempre tecnologias empregadas normalmente alopáticas que vão ser muito limitadas, porque o eixo base que deveria existir atuando para poder permitir que a alopatia funcione não existe. Então, é muito comum a gente ver também, quando a gente vai tratar principalmente ansiedade e depressão, quanto mais grave, quanto mais complexo o quadro, mais refratário o paciente a terapias alopáticas, principalmente porque a disfunção na flora bacteriana dele é cada vez mais severa. Tá? Bom, mostrando aqui como que a síndrome do leaky gut, da hiperpermeabilidade intestinal, ela começa inicialmente afetando a parte gastrointestinal e com a cronificação dessa inflamação acaba todo o organismo sendo comprometido. Aqui tem uma imagem de uma termografia médica, que é uma imagem utilizada uma câmera térmica para poder fazer a captura da imagem do paciente, e aqui evidencia para a gente como demonstrado numa imagem qual é o comportamento de uma inflamação no organismo. Inflamação, a gente sabe que é uma entidade que gera dor, rubor e calor, e o calor da inflamação apontado aqui, na ilustração ele é comprovado aqui pela termografia médica. O que a termografia faz? É uma foto que a gente usa uma imagem térmica, então quanto mais vermelho, mais calor tem naquela área, e aí mostra
como que o organismo é capaz de ficar completamente inflamado quando é submetido à inflamação crônica que se iniciou no sistema gastrointestinal. Então, a maioria dos processos que a gente tem de envelhecimento, principalmente degeneração do envelhecimento, são muito acelerados pela inflamação que não deveria existir, e quanto mais intensa e mais crônica ela é, mais é deletéria para o organismo. Tá? Então, efeitos que a gente tem do uso de cannabis, da otimização do sistema endocannabinoide nesse eixo de permeabilidade intestinal são, primeiro, efeitos de redução direta na dor. Quanto maior a severidade dos sintomas, maior a severidade do alívio. Tá? Doenças intestinais, doenças inflamatórias do intestino, elas cursam com muita cólica, muita dor intensa, e é uma dor muito refratária aos antiespasmódicos tradicionais, como iosina, escopolamina, porque a gênese da dor é diferente, é uma má agressão direta à mucosa, e úlceras, elas vão ser muito dolorosas. E um analgésico tradicional, ele atua mediando uma dor leve, não é o caso, e o antiespasmódico vai literalmente tentar bloquear uma contração da musculatura intestinal lisa, e o que não é a gênese aqui no caso. Então, quando a gente tem utilização da cannabis medicinal, além da redução da dor pelo uso direto e o efeito anti-inflamatório analgésico, a gente tem um alívio da modulação da resposta imunológica que acontece internamente no intestino quando há essa imunoestimulação negativa. Muito importante aqui, prevenção e redução de danos intestinais é muito importante quando da utilização da cannabis, tá? Porque ela, além de promover o alívio de sintomas imediatos, ela também atua acelerando os processos metabólicos de regeneração e cicatrização tecidual. Bom, impacto da cannabis no microbioma intestinal, como eu falei, a microbiota intestinal ela depende diretamente do sistema endocannabinoide, principalmente a utilização de uso oral, ela atua na modulação dessa flora bacteriana intestinal e na seleção por uma nova flora bacteriana que seja complementar às nossas necessidades e não comece a competir novamente com um agente negativo interno nosso. Tá? Então, a composição e diversidade da flora bacteriana é muito importante para a nossa saúde intestinal. Por exemplo, vitamina K, a K2 principalmente, ela é uma vitamina que é única e exclusivamente absorvida pelo ser humano porque é produzida em ambiente intestinal pela microbiota. Se a gente tem uma microbiota que ela não é saudável, ela não vai produzir, por exemplo, vitamina K e qualquer outro nutriente que a gente precisa, e não vai promover condições de metabolismo interno intestinal adequado que deveria promover aquela construção de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, para no segundo momento ser carreado ao cérebro e a gente promover o efeito de melhora da ansiedade e da depressão. Tá? Efeitos na digestão e na imunidade são diretamente ligados. Quanto melhor e mais competente essa flora bacteriana, maior e vai ser mais eficaz o processo fermentativo que ela promove em cima dos nutrientes para poder torná-los mais biodisponíveis. Né? O nosso intestino ele nada mais é do que um grande fermentador, a flora bacteriana intestinal é o agente fermentador ativo disso, e a gente precisa disso e dessa interação para poder ter um ambiente saudável interno no corpo. Bom, o uso da cannabis no ambiente gastrointestinal, para atuação em doenças inflamatórias intestinais, ele é muito importante, não só como anti-inflamatório não esteroidal, tá, como analgésico. Por que isso? Doença inflamatória intestinal, curiosamente, é uma doença inflamatória, onde é proibido você utilizar anti-inflamatório como tratamento, porque elas vão piorar a ação de ulceração da mucosa intestinal. Então, já que eu não posso usar um anti-inflamatório não esteroidal, eu posso utilizar um esteroidal também, um corticoide, mas como é uma doença crônica e de muito difícil tratamento, o uso crônico de corticoide também causa lesões à mucosa, aumenta a chance de aumentar essas ulcerações e atrapalha o processo de reparação tecidual. Então, mais um motivo para a gente ter como primeira escolha a cannabis medicinal ao invés de uma alopatia, para poder fazer a atuação como anti-inflamatório e imunomodulador não esteroidal. Tá? Doenças como síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa e doença de Crohn são muito bem tratadas, além da redução dos sintomas, como dor e diarreia. A redução do sintoma doloroso é mais importante, é mais evidente, tá? E é o primeiro relatado como uma alegria
pelo paciente. Ninguém merece viver com dor, né? Viver com dor crônica, com dor intensa, todos os dias é muito ruim. Isso, além de gerar um caso de ansiedade, automaticamente gera um quadro depressivo que é autopiorado. Então, a gente, ao mesmo tempo, quando consegue melhorar a qualidade álgica do paciente, a gente também melhora a qualidade de vida em relação ao sistema nervoso central e ao humor com que ele encara a vida, tá? Melhora da constipação crônica também é muito importante, porque o sistema nervoso, o sistema endocannabinoide estimulado corretamente vai regular novamente a peristalse intestinal, e também ação contra náuseas e vômitos é muito importante. A cannabis ela tem um efeito, além do efeito antiemético, direto atuando na zona de gatilhos, náuseas e vômitos, com uma potência tão eficaz ou maior do que a própria ondansetrona, tá? Que é o Zofran, e também atua como estimulante da peristalse, assim como a bromoprida. Então, assim, uma dupla ação para uma única medicação em relação à prevenção da parte de náuseas e vômitos. Por isso, é tão utilizado na parte oncológica também com muito sucesso. Bom, falar um pouquinho agora do sistema, atuação do sistema nervoso central, tá? Como a gente disse, o endocannabinoide, através do sistema nervoso central, é responsável pela regulação de todas as funções do corpo, não só as funções centrais, como as periféricas. É responsável pela construção dos neurotransmissores, nesse caso, no âmbito intestinal, tá? E depois é responsável pelo carregamento para o cérebro. Os efeitos da cannabis na influência na comunicação neuronal são diretos através da sinalização bioquímica que eu já falei. Bom, modulação da ansiedade e depressão. Isso aqui é muito importante porque eu fiquei muitos anos da minha vida sendo paciente de cannabis medicinal, mas eu não tinha coragem de prescrever, tá? Nem em consultório, muito menos em ambiente hospitalar. E por que isso? Eu não entendia como que uma gotinha de uma mesma planta servia para tantas patologias tão distintas, desde enxaqueca, ansiedade, depressão, né, cólicas intestinais, sintomas de náuseas e vômitos, sintomas oncológicos e afins, tá? Eu não entendi isso até que no primeiro curso de sistema endocannabinoide, foi quando eu conheci o professor Lauro, tive essa honra, eu fui entender a fundo como que esses hormônios vão agir diretamente no organismo. E ali, naquele curso, eu comecei a entender da relação principalmente entre o THC e o CBD, tá? Delta-9-THC, que é uma molécula mais estigmatizada da planta, ela é uma molécula que tem efeito psicoativo, sim, e isso não é negativo. Quem encara esse efeito psicoativo como algo deletério e negativo é normalmente alguém leigo, não especialista no assunto, nem como prescritor, nem como estudioso e muito menos como usuário. Tá? Porque, principalmente pacientes oncológicos, né, quanto mais severa a patologia de demanda da indicação do delta-9-THC, e eu utilizo na minha prática clínica principalmente como anti-inflamatório e antidepressivo, tá? Quanto maior a patologia, maior a demanda por aquele canabinoide, menos pronunciado é o efeito psicoativo dele. Então, assim, é um estigma muito grande que a planta tem, mas só por quem não conhece. E cada vez mais, conforme a gente estuda e entende, o conhecimento ele é libertador. Então, quanto mais a gente avança nisso, é melhor não só para nós como profissionais de saúde, mas principalmente para os pacientes que estão sendo assistidos por nós. Tá? Bom, como eu ia falar, a própria, uma mesma gotinha, dependendo da cepa canábica, se ela tiver uma proporção de THC, o CBD, como o próprio Rodrigo falou, a gente não tem, sem utilização de THC, um efeito antidepressivo e relaxante tão pronunciado, muito menos anti-inflamatório analgésico. Na verdade, o delta-9-THC, muito mais do que o CBD, ele tem efeito anti-inflamatório analgésico. E essa utilização em combinação, ela é tão potente que ela é utilizada, inclusive, hoje, para poder fazer desmame do uso de opioides nos atletas de alto rendimento. Há alguns anos atrás eu tive uma reunião com Bob Burnquist, que todos conhecem, é um grande campeão, um ex-campeão mundial de skate. Ele tem uma empresa de cannabis medicinal, é sócio disso há vários anos, e quando eu conheci, eu quis entender por que ele estava apostando nesse ramo, que até anos atrás, isso tem 5 anos, e ainda era muito mais controverso do que hoje. E ele me disse que a maior dó que ele tinha, o maior pesar que ele tinha, era ver as crianças, lá no ambiente americano, ele mora nos Estados Unidos, as crianças lá sendo cada vez mais jovens dependentes de opioides, porque atleta de alto rendimento, ele nunca é saudável, ele sempre é refém de lesões, fraturas, né? E sempre ele convive com a dor muito intensa. Então, hoje em dia, quanto mais novo o ser humano ele tem acesso à parte de atleta de alto rendimento, isso começa a acontecer hoje, às vezes com 7, 8 anos de idade, quando o paciente chega com 10, 12, 13 anos, ele já tem 5, 7 anos de ambiente de esporte profissional, ele já está politraumatizado, polifraturado, polilesionado, e
o convívio com a dor crônica intensa, principalmente nesses atletas que dependem de mobilidade, ele é muito ruim, muito deletério. Então, é muito comum acontecer, principalmente quanto mais novo é o paciente, abuso da substância opioide. Isso, consequentemente, no segundo momento, gera efeito depressivo muito deletério e isso acaba, inclusive, com tentativas de autoextermínio, que a gente tem uma explosão desses índices, principalmente em território americano. Então, quando o Bob me falou, o motivo principal da entrada dele nesse cenário era para promover principalmente o desmame e não é dificultar, não permitir que seja necessário o acesso, principalmente das crianças, aos opioides para poder tratar esse efeito anti-inflamatório analgésico que é tanto necessário, tá? Então, o delta-9-THC e o CBD, eles têm sozinho o efeito de modular a ansiedade e depressão, com os outros canabinoides associados no efeito entourage do full spectrum, a gente tem uma maior potencialização desses efeitos, tá? E quando a gente tem a ansiedade e a depressão melhoradas, consequentemente, a gente tem efeitos relaxantes sobre o sistema nervoso central e, consequentemente, sobre o organismo como um todo, tá? O combate ao estresse, ele é muito importante porque o mal do século passado era a depressão, tanto que o Prozac foi o medicamento mais vendido, né, do século passado. O mal desse século agora é a ansiedade, e tanto que o remédio mais vendido já da atualidade é o Rivotril, já ultrapassou o Prozac. Problema disso, todos nós que estamos vivos aqui e sobrevivemos a essa virada de século e de milênio, a gente acumulou função. Então, somos ansiosos e depressivos vivendo num ambiente caótico, cada vez mais. Por isso eu digo, todo ser humano moderno deveria ser vivo, na verdade, porque o doguinho, como o colega falou, também se beneficia. Todo ser vivo deveria estar fazendo uso crônico regular dos fitocannabinoides, porque eles vão devolver para a gente tudo que o mundo louco, caótico, consome mais rápido do que a gente deveria ter consumido, tá? Bom, potenciais de uso do cannabis medicinal para o sistema neurológico, a gente sabe, de epilepsias, é uma das principais funções da cannabis medicinal, onde iniciou o uso, né, foram as epilepsias refratárias. Quanto mais grave a epilepsia, maior é a demanda por canabinoides e menos pronunciados são efeitos psicoativos, como eu falei. Só que aqui tem um detalhe importante, delta-9-THC tem que ser usado com muitíssimo cuidado em quem tem epilepsia, porque o efeito excitativo que ele tem é uma molécula bifásica, né? Ela primeiro excita e depois acaba para depois promover o relaxamento. Então, esse efeito hiperexcitatório dele, ele pode ser muito deletério e pode gerar crises convulsivas em pacientes mais predispostos, tá? Mas o delta-9 é muito melhor utilizado em pacientes que têm espasmos, tá? Bom. Em quem tem espasmo é muito melhor utilizado o delta-9 pelo efeito de relaxamento que ele tem no segundo momento. O uso para dor crônica e dor neuropática é muito importante, tá? Não, como eu falei, para substituição de anti-inflamatórios, analgésicos e principalmente os opioides. O uso na doença de Parkinson, esclerose múltipla e todas as doenças neurodegenerativas, principalmente no Alzheimer, tá? Eu tenho uma avó com Alzheimer, moro em Rondônia, e minha mãe, há 1 ano e meio mais ou menos, se mudou do Rio de Janeiro para poder cuidar dela, e há 1 ano e meio, quando minha mãe chegou, minha avó já não tinha nenhuma autonomia, ela já não se alimentava sozinha, não tomava banho, não se vestia, estava semi-acamada, ainda conseguia ter um mínimo movimento, mas semi-acamada e assim, não interativa. E ao longo desse 1 ano e meio, progredindo na terapia canábica, minha avó já retomou a autonomia, voltou a ter vontade de comer, não apenas obrigado como era antigamente. Eles moram na roça, então voltou a cuidar das galinhas, cuidar dos porcos, cuidar da própria roça, da lavourinha dela, da hortinha dela. Então, assim, é muito gratificante quando a gente consegue ver um organismo que já estava debilitado e degenerado num ponto onde a medicina tradicional diz que não tem mais volta, e a gente começa a aplicar a tecnologia da cannabis medicinal e você começa a ver a reabilitação ativa desse organismo, e eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, especificamente mais na frente, na parte de medicina regenerativa. Espero que a gente tenha tempo. Bom, uso importantíssimo também para enxaquecas e síndrome de pernas inquietas é uma consequente, é uma coisa que não atrapalha tanto como enxaqueca. Quem tem enxaqueca, eu sou enxaquecoso, tenho meu pai, minha família toda de enxaquecosos. Então, assim, o cara que ele tem enxaqueca com uma condição crônica, ele vai fazer um uso crônico e um abuso desenfreado de anti-inflamatórios
de todas as espécies. Então, assim, ou você resgata esse paciente e bota ele para usar um fitocanábico, um fito-hormônio, ou então esse cara vai ter uma úlcera péptica, vai ter um problema renal a médio e longo prazo, todas as mazelas relacionadas ao uso crônico de alopatia. Tá? Bom, falando mais uma vez sobre eixo intestino-cérebro, só para exemplificar, a cannabis, ela modula o sistema endocannabinoide, o sistema endocannabinoide, ele regula as funções corporais buscando homeostase, e o intestino, através do microbioma, promove a digestão mais adequada e promover uma absorção mais dedicada, a imunidade, consequentemente, é modulada por causa da não hiperexposição, e o cérebro melhora o humor, cognição e sono, consequentemente. Bom, otimizando a saúde cerebral e intestinal, a gente consegue ter o equilíbrio do bem-estar. A cannabis, ela promove o intestino, a saúde de cérebro e mente, e isso se reflete no organismo como um todo. A redução do estresse promovido, ela é acompanhada da redução da ansiedade, isso é muito importante. Essa dupla, ansiedade e depressão, ela é muito, muito bem tratada com a cannabis, e ao contrário da alopatia, né, a alopatia ela é muito difícil de ser empregada, trata muito bem doenças psiquiátricas, tá? Tem um know-how muito rico em relação a isso, e todo tratamento psiquiátrico que envolve depressão e ansiedade de algum grau, ele vai ser polifarmacológico, ele vai ser refratário, ele vai precisar ser ajustado, ele vai ter que ser trocado inúmeras vezes de medicamentos e ser feitas novas associações de tempos em tempos. Por quê? Quando se trata com alopatia, a gente não trata as causas de todas as patologias. Quando a gente trata com cannabis, a gente busca corrigir os problemas que cumulativamente vão gerar a médio e longo prazo sinais e sintomas que vão ser associados a doenças. Então, quando a gente promove uma melhora do sistema endocannabinoide como um todo, a gente tem uma melhora da qualidade de vida como um todo do organismo que está inserido nesse mundo louco. Então, falar um pouco sobre a segurança e as precauções também ser tomadas no uso de cannabis medicinal. Bom, primeira coisa, muito importante... Dá licença. Bom, muito importante conversar com o seu médico ou assistente sobre interações medicamentosas que vão ocorrer com a associação com a polifarmacologia, como o próprio Rodrigo falou. A parte mais importante do profissional que vai acompanhar um tratamento canábico é saber exatamente, além de quais patologias os pacientes têm, quais medicações você vai prescrever, quais efeitos colaterais positivos e negativos você espera e como você vai solucioná-los, para que esses efeitos colaterais que começam como algo inocente, como boca seca, sonolência e tontura, eles não evoluam para algo severo, como uma hipotensão e hipoglicemia severa, que pode evoluir, por exemplo, para uma queda na própria altura de uma vovó, que por causa disso vai ter uma fratura do colo de fêmur, pode ter um traumatismo crânioencefálico que evolua com hematoma subaracnoide e obrigue ela, além de uma estada prolongada no CTI, uma cirurgia de grande porte de quadril. A gente não precisa de nada disso. Então, a coisa mais triste que eu recebo no meu consultório, na prática diária, é quando eu recebo um paciente que ele já vem estigmatizado com o seguinte preconceito: não, doutor, já tentei usar maconha e me fez muito mal. Então, o que eu costumo dizer é, a cannabis ela só faz mal quando ela é mal indicada e ela é mal utilizada. Do contrário, é uma molécula extremamente segura e saudável. Tá? A gente que acaba fazendo mau uso dela de vez em quando. Então, o uso responsável é sempre importante, a dose adequada é sempre importante de cada canabinoide que é utilizado. Então, numa composição polifitoquímica, com mais de 500 substâncias, a gente tem que ter muita consciência em qual proporção está sendo utilizada cada canabinoide para saber como isso vai ser empregado e progredido, tá? Dentro das condições patológicas que vão ser tratadas. Bom, as condições pré-existentes são muito importantes, a gente precisa saber sobre quais as patologias que o paciente tem, para saber quais as medicações que ele faz uso contínuo, para saber como essa interação vai ser programada, tá? Bom, orientações médicas, é sempre importante uma consulta com o médico, independente do profissional que vai estar te assistindo e te acompanhando. É muito importante que um médico ele seja consultado e esteja presente no circuito multidisciplinar de atuação terapêutica. Por quê? Independente do profissional que esteja à frente, o médico ele vai ter que entrar no circuito quando você pensar na polifarmacologia. Infelizmente,
cada dia mais o ser humano está doente, toma mais remédio e a gente tem que saber a interação entre um e outro, tá? Então, mais importante ainda é saber a dosagem que a gente vai utilizar, o tipo de canabinoide que vai ser utilizado, a forma química e a apresentação farmacológica que vai ser utilizada para poder interagir de melhor forma com a demanda do paciente. Por exemplo, você tem um paciente neuropata que ele tem gastrostomia e ele não deglute, se eu pensar num óleo de uso oral para ele, eu vou ter uma grande perda e não vou ter uma eficácia esperada. Então eu vou aumentar significativamente. Isso eu estou falando de uma experiência prática, tá? De hospital. E eu vou acabar aumentando significativamente a despesa desse paciente mensal em detrimento de um benefício que eu não vou estar dando para ele como ele deveria, porque a dose que está sendo empregada não vai ser bem utilizada, porque a absorção não está sendo adequada, tá? Então a gente tem que saber buscar estratégias de acordo com a demanda de cada paciente. Por exemplo, paciente que não deglute, você pode pensar na utilização de via tópica, ou se o paciente for traqueostomizado, uma utilização de via inalatória, por exemplo, já foi o caso, tá? Então, assim, são infinitas possibilidades, a gente tem que cada vez mais estudar para saber se aprofundar, saber como que a gente vai empregar isso na melhora do quadro do paciente, tá? Os efeitos colaterais, principalmente, têm que ser compreendidos para a gente saber qual é o custo-benefício do emprego de cada substância, né? Cannabis é um medicamento, existe sim risco na sua utilização. Para quem fala que isso não dá problema nenhum, não sabe o que está falando, desconfie de qualquer fala desse tipo, tá? Se algum ser humano falar para vocês que a cannabis é algo inocente e que não pode fazer mal nenhum, ou ele está com má intenção, ou ele é um ignorante de informação. Desconfie sempre, tá? Interações medicamentosas, como eu vou ressaltar mais uma vez, é a parte mais importante do tratamento canábico, é a preocupação com interações medicamentosas, para que a gente não transforme um possível panorama de sucesso num cenário de tragédia constante e recorrente, tá? Bom, falando um pouco agora sobre os mitos e estigmas ainda da cannabis medicinal, a gente está hoje, em 2024, com um evento dessa magnitude. Não tive presente, mas me foi passado que ano passado era um pavilhão só, então, assim, mais que dobrar o tamanho do evento já é maravilhoso. E isso a gente não tinha atualização que a gente teve do STJ, né, anteontem, que autorizou o plantio e o cultivo de cannabis medicinal para fins medicinais industriais no Brasil, né? Então eu acredito que nesse cenário o evento do ano que vem, já estou curioso, me autoconvido antecipadamente aqui para o próximo, porque eu vou querer com certeza fazer efeito disso aqui, que vai ser, fazer parte, vai ser muito legal. Bom, os efeitos psicoativos, conforme eu falei anteriormente, ainda são estigma da planta, só que isso tem que ser muito bem compreendido, principalmente pelo público em geral, que esses efeitos psicoativos, eles são pronunciados e eles são necessários e são muito bem utilizados quando bem indicados, tá? Então, principalmente para pacientes em condições de depressão major, como eu falei, pacientes de doenças autoimunes e doenças inflamatórias severas, e principalmente, esqueci o que eu ia falar, não tem problema. Bom, falando sobre o uso indevido. O uso medicinal, ele é sempre recomendado, tá? Vou fazer um paralelo aqui, falando com o que o Rodrigo falou novamente. Um paralelo com o uso recreativo. Ninguém fuma 5, 8, 10 baseados por dia, porque a vida é uma festa. Ninguém. Eu não conheço nenhum ser humano vivo sobre a Terra hoje que exista nesse tipo de cenário, tá? Então, normalmente, um paciente que faz o uso crônico, recorrente, regular de um fitocanábico, por mais que isso seja off-label, não seja prescrito, ele é um paciente, ele não é um criminoso, ele é um necessitante desse tratamento, desse suporte. É um caso muito mais de saúde pública do que de polícia pública, né? Graças a Deus a gente está vivendo um cenário no país que está mudando esse enquadramento. Então, assim, o uso recreativo, ele é mais um termo que também ele foi cunhado e é utilizado única e exclusivamente por quem não entende do riscado. Não é nem quem produz, nem quem prescreve, nem quem utiliza, nem quem planta, que inventou e utiliza o termo uso recreativo. Então, o termo uso recreativo, a partir de agora, gostaria de deixar desmistificado, né? Quem puder salvar esse corte aí para frente vai ser interessante. Bom, segurança. É muito importante a gente ter consciência, mais uma vez, do tipo de canabinoide que está sendo utilizado, qual é a dose que é recomendada para aquela patologia, qual a via de utilização que vai ser recomendada, para a gente poder ter uma maior assertividade no custo-benefício e os benefícios e os efeitos positivos que a gente precisa, tá? Bom, a legalidade é sempre preponderante. Existem ainda
existe um ambiente muito nebuloso no Brasil ainda, e o cenário informal ainda é muito exuberante. Então, assim, muito cuidado com o acesso a algo que foi prescrito, não regulamentado, produzido por alguém não regulamentado e fornecido por alguém não regulamentado. O maior benefício que a gente tem com a regulamentação é poder se estudar e saber o que tem dentro de cada substância, né, que a gente consome. Bom, a regulamentação tem constante evolução, esperamos ansiosamente que ela continue evoluindo de forma cada vez mais rápida. A gente está congelado no tempo aí, há pelo menos 15 anos, nesse cenário de estudo de cannabis medicinal, mas acredito que agora a gente consiga, aos poucos, ganhar esse tempo perdido. Interações medicamentosas, já falei, não vou ser redundante, uso controlado e supervisionado sempre, tá? E usar formulações precisas para evitar efeitos adversos, sempre é o mais importante. Bom, tendências e perspectivas futuras para a cannabis, pesquisa e movimento. A cada dia são identificados novos canabinoides, são desenvolvidas novas formas de extração, são desenvolvidos novos veículos de utilização e vias de administração diferenciada, e isso tudo vai agregando ao nosso arsenal terapêutico, tá? A integração com a medicina convencional é sempre necessária, esperada e desejada, né? Os tratamentos multidisciplinares são complementares e, principalmente, quanto mais o outro profissional de saúde, médico ou não médico, ele souber do que se trata a questão canabinoide, ele vai evitar de mandar parar a gotinha quando qualquer intercorrência aconteça no meio do tratamento, tá? Então, acesso ampliado e facilitado, ele vai ser sempre... Vai conseguir difundir a tecnologia dentro da população em geral, tá? E eu vou chamar a atenção aqui, principalmente para a educação e conscientização sobre o uso medicinal em relação ao abuso de high THC, tá? Não sei como é que é a prática dos outros colegas médicos, mas a minha prática de consultório atrai muito paciente uso... normalmente ele tem já a prescrição de cannabis de longa data e tem vários pacientes com habeas corpus de autocultivo também. Então, assim, esses pacientes eles normalmente têm um perfil de uso de altas doses de THC, tá? Pelas patologias que os demandam, só que esse uso individual em casa, ele acaba, pelo alívio antidepressivo e ansiolítico do THC, o efeito de relaxamento dele ser tão pronunciado, é natural o paciente investir cada vez mais em cepas high THC, acaba melhorando sua condição de cultivo, de extração, de utilização e com isso, ele migra para um ambiente onde o THC acaba sendo preponderante numa composição que deveria existir do equilíbrio entre CBD e THC. E o que acontece? O THC é muito legal para uso antidepressivo, porém, e ansiolítico, mas em altas doses, pelo efeito bifásico, ele tem o efeito da crise de ansiedade e ele pode, em casos mais severos, dar surto psicótico, tá? Então, eu já vi pacientes em consultório que nunca tiveram preposição nenhuma à doença psiquiátrica, tiveram surto psicótico quando estavam fazendo uso de média de 3 gramas de extrações de alta concentração por dia. Então, não tem como isso sem CBD, ou sem CBG, ou sem CBC, dar certo de forma nenhuma, né? Bom, importância do acompanhamento médico, ajuste de dosagens personalizado é sempre importante, eu sempre ressalto aqui que menos é mais, eu utilizo um protocolo de saturação de desmame que eu vi na prática ser mais eficaz, tá? Eu gosto de começar com uma gotinha 2 vezes ao dia e progredir essa dose semanalmente. A título de curiosidade, uma gotinha que a gente usasse diariamente demoraria 45 dias mais ou menos para atingir o pico de saturação e atingir o seu efeito pleno dentro do organismo. A partir de então a gente teria esses efeitos maximamente pronunciados. Só que demoraria 45 dias para eu poder evoluir a progredir a primeira dose. Então eu faço essa progressão semanal e vou acompanhando o paciente mensalmente de acordo com a necessidade dele, tá? Mesmo com a patologias muito severas, eu sempre começo menos é mais. Eu sempre começo com óleos menos concentrados, doses menores, porque cada organismo é único e ele tem interação única com os canabinoides e reações específicas. Então, eu sempre vou observando a necessidade de aumento daquela formulação sob a demanda do paciente, tá? Então, a avaliação dos efeitos e interações com medicamentos e condições pré-existentes, mais uma vez reforçando, é a parte mais importante do tratamento. O gerenciamento de riscos e efeitos colaterais e complicações são
parte mais importante do tratamento, e a orientação, o acolhimento, o suporte, o esclarecimento de dúvidas e o apoio durante todo o tratamento, ele é preponderante para o sucesso do mesmo, tá? Então, o paciente de cannabis medicinal, ele é muito mais carente de atenção e tratamento do que o comum. Então, não adianta a gente achar que vai dar uma prescrição, receita, vai com Deus, seja feliz, volta qualquer dia, não é assim que funciona. Ele precisa de um acompanhamento não só mensal em consultório, como um acolhimento regular pelo profissional que vai fazer esse acompanhamento, tá? Também é muito importante, tá? Bom, a cada vez que a gente avança, né, com a regulamentação, a gente tem ampliado a oportunidade de investimento. O cultivo de processamento da cannabis, como uma commodity agro, ela demanda instrumentais, espaços e tecnologias específicas e que vão precisar muito da ajuda do Brasil para poder serem desenvolvidas, porque ninguém tem, apesar de estarem avançando, né, no cenário de plantio já legal, os maiores países, por exemplo, o Canadá, eles têm um clima muito frio ao longo do ano e a gente aqui tem 3 safras, né, ao longo do ano. Então, o potencial do Brasil em relação à produção de cannabis, não só para fins medicinais, como para fins industrial, como produção têxtil, nutrientes e biocombustíveis, ela é infinita. Então, assim, a gente tomara que consiga a cada dia recuperar um pouquinho do tempo perdido que a gente ficou atrasado, tá? Bom, pesquisa e desenvolvimento. A cada dia também novas cepas e produtos são identificados para a lida direta com a própria cannabis, como também para toda a demanda industrial desse universo que é formado em torno da planta, tá? Tecnologia e inovação são sempre a vanguarda, né? A gente, dentro desses congressos, a gente vem buscar as inovações e quanto mais regulamentado, mais permitido é o estudo, maior acesso a inovações a gente consegue ter de acordo com os estudos científicos. O serviço de saúde cada vez mais é a realidade de cannabis medicinal dentro das clínicas especializadas que surgem a cada dia no Brasil, também com a integração com o SUS. Eu fiz parte do projeto piloto, que é o projeto Beija-Flor, lá de Búzios, Prefeitura de Búzios, do Rio de Janeiro, onde teve um atendimento de, inicialmente, de crianças de transtorno do espectro autista, com fornecimento pelo SUS do óleo de cannabis medicinal, era da associação da Abra Cannabis inicialmente, depois passou para um laboratório importado, mas, assim, muito legal, essa tecnologia está sendo acessada pelo SUS para ser difundida para o público geral. É uma tecnologia que ainda não é barata, mas através do SUS a gente consegue chegar na ponta de linha onde a população mais demanda. Bom, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre medicina regenerativa. É uma parte da medicina que é a mais nova que existe, é uma especialidade médica que ainda está em desenvolvimento, ainda está sendo desenhada, né, pela medicina atual. Eu faço medicina ortomolecular de base, dali eu evoluí os estudos com a medicina anti-envelhecimento e a medicina regenerativa, ela é a cereja do bolo disso tudo. Por quê? Medicina ortomolecular, ela se baseia a gente faz um tratamento de parâmetros avançados baseado na reabilitação nutricional, então a gente pretende que o paciente tenha valores majorados em relação a nutrientes, né, vitaminas, proteínas, minerais e com isso a gente consiga atingir mais próximo a 100% do potencial genético de utilização de cada ser humano. Por exemplo, se uma planta trepadeira, ela tem potencial de crescer 1 metro em 24 horas, se você der todos os nutrientes que ela precisa, luz e ambiente adequado, se você der metade do que essa planta ela precisa, ela vai crescer no máximo 50 centímetros, 50% do seu potencial genético. Então, a ortomolecular, ela pretende sempre pegar o indivíduo, o organismo humano e levá-lo mais próximo ao 100% de subtração do seu potencial genético. A gente faz isso de forma nutricional e no segundo momento a gente vai promover a reabilitação hormonal do organismo, aí a gente vai avaliar toda a orquestra hormonal, tireoide, GH, testosterona, progesterona, dihidroepiandrosterona e o cortisol e todos os seus metabólitos ativos e com isso a gente vai tender a reabilitar o organismo de acordo com as suas demandas, tá? Isso tudo é a medicina ortomolecular. Por que eu estou falando de medicina regenerativa? Ao longo do tempo, conforme isso foi sendo aplicado da forma prática, a gente começou a ver organismos antes moribundos, desenganados pela medicina, começar a ter reações que a medicina não previa. Como assim? Tá? Eu tive andropausa com 27 anos, sou o organismo masculino mais novo no mundo que eu tenho notícia que teve esse tipo de condição. Eu fui obrigado a buscar medicina ortomolecular para minha terapia, sou meu paciente zero,
Por causa disso, de uma medicina alternativa, eu descobri alternativas para tratar outros tipos de patologia. A reabilitação hormonal que eu promovi no meu organismo e eu promovia nos meus pacientes antes da cannabis medicinal, ela tinha um sucesso efetivo, tanto que eu fiquei 10 anos praticamente fazendo dessa forma. Quando a cannabis medicinal veio agregar ao meu portfólio, ao meu arsenal terapêutico, eu comecei a aplicar ela dentro do ambiente hospitalar, coisa que eu não tinha prática antes. E o que aconteceu? Eu, ao longo da pandemia, fui agraciado o Papai do Céu me permitiu acumular funções de diretor médico e rotina de 2 hospitais no Rio de Janeiro, um em Niterói, que era um hospital de transição de pacientes crônicos, e o outro que era um hospital no Rio de Janeiro, que era um hospital terciário, então tinha o CTI e tinha a parte clínica médica, e eu era a rotina dos 3 serviços. Então, durante a pandemia, o que aconteceu? A gente era uma unidade hospitalar de uma rede privada, eram 32 unidades hospitalares nessa rede de saúde privada do Rio de Janeiro, e a minha unidade era a única limpa. Foi a única unidade não Covid durante toda a pandemia. A gente, por 2 momentos, teve que hibridizar essa estrutura, teve que aceitar pacientes no CTI Covid lá, quando a gente teve as 2 piores ondas. E o que aconteceu? Dentro desse cenário, eu recebi o paciente com paciente agudo de Covid, de quadros severos, promovia cura e reabilitação desse paciente de forma aguda, mandava ele para a clínica médica e depois para casa. Se esse caminho não era obtido com sucesso, a gente manda esse paciente para o hospital de transição e a gente vai fazer a reabilitação desse paciente crônico. Tá? Isso eu fiz ao longo dos 3 anos da pandemia, era essa experiência prática que eu queria, bem diferente, que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Então, eu tenho alguns casos, separei 5 casos aqui para apresentar para vocês, né, para relatar o que aconteceu. E esses casos, eles foram, assim, motivo de eu estar aqui hoje e poder estar explicando para vocês coisas que dificilmente vocês já ouviram falar e provavelmente vocês vão demorar muito a ouvir falar dos resultados que eu tive, porque a medicina ainda não sabe que isso é possível. Tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, o primeiro paciente que eu tenho para falar sobre, paciente masculino de 68 anos, ele é um paciente que a gente admitiu lá no hospital com sequelas da Covid-19 extremamente severas. Esse paciente ele teve insuficiência respiratória, precisou ser entubado, por causa da questão do Covid, já tinha uma idade mais avançada, já é um pouco sarcopênico, isso é, tem menos massa muscular do que um paciente mais jovem, e por causa da própria condição de piora desse eixo musculoesquelético que o próprio Covid dá, ele não conseguiu ser desmamado da ventilação mecânica e precisou ser traqueostomizado. Então, recebo esse paciente no hospital de transição em traqueostomia com ventilação mecânica, se desacoplasse do respirador ele morria, e ele não estava conseguindo se alimentar, ele não tinha movimentos periféricos, ele não tinha força musculoesquelética nenhuma, estava com catéter nasoenteral para alimentação, e ao longo dos 6 meses a gente promoveu reabilitação musculoesquelética desse paciente, desmame ventilatório, a gente decanulou ele e mandou ele em 6 meses andando para casa, estava apoiando no andador, mas assim, andando para casa, para Maricá, que é onde ele mora, e para poder conviver com a família dele. Então, assim, um paciente que foi admitido lá, moribundo, teoricamente não tinha muita perspectiva para ele em relação à reabilitação aguda. Ele chegou lá como uma proposta de um paciente cronificado, sem proposta de reabilitação, mas quando a gente propôs o uso da cannabis medicinal e ele topou e a gente começou a utilizar a tecnologia, semanalmente o ganho foi sendo exponencial, tá? E é isso que a gente observa na prática com o uso em pacientes crônicos. A segunda paciente que eu tenho para apresentar, uma de 28 anos, ela é realmente o primeiro motivo de eu estar aqui hoje falando com vocês. Ela é uma paciente que, na época que eu comecei a tratá-la, eu tinha 38 anos, então, assim, me chocou e me penalizou muito ver uma paciente de 28 anos vítima de um AVC hemorrágico em território de artéria cerebral média. Para quem não sabe, é a artéria que irriga a metade direita do cérebro, e ela tinha um aneurisma ali que explodiu e a hemorragia matou o cérebro direito dela e a tsunami hemorrágica matou 2/3 do hemiscérebro esquerdo dela. Essa paciente, quando eu cheguei lá, ela vivia em estado vegetativo, ela tinha também traqueostomia, jejunostomia, porque ela era gastrectomizada, e posição fetal, não tinha nem abertura ocular. E foi a primeira paciente que, não sei qual é a crença de cada um, o Lauro que acha diferente, mas Papai do Céu me falava todo dia no meu sonho, falando dá gotinha para ela, e eu não queria. Foi a primeira paciente que eu dei a gotinha em ambiente hospitalar, e eu comecei a dar, e na primeira semana ela teve abertura ocular espontânea, quase infartei quando eu fui dar bom dia para ela abrir o olho, e
era um vegetal, abriu o olho para mim. Então, eu quase infartei e na segunda semana ela começou a ter movimentos oculares espontâneos, na terceira semana movimentos de pescoço, na quarta semana estava passando uma matéria de Ana Maria Braga sobre animais e ela no banho tentava esticar o pescocinho dela para quando virava dando banho para poder assistir o programa. Eu achei inacreditável que ela pudesse estar assistindo televisão em 3 semanas de utilização daquilo. Era um vegetal em 3 semanas de ver televisão. Falei, não pode ser possível. Troquei ela de posição de todas as formas possíveis para ter certeza de que ela olhava para a televisão. Decidi trocá-la com outro paciente que era crônico, que ficava na frente da televisão. Aí elevamos a cabeceira, ela ficou linda e plena assistindo o programa de bichinho. Curioso, liguei para o pai dela e perguntei, a Flávia, a paciente ela tem alguma carinho especial por animais? Porque está acontecendo um negócio surpreendente aqui. Ele não sabia ainda desse tipo de reação dela. Ele me falou que ela era estudante do último período da faculdade veterinária e ela já atuava, já era sócia da melhor amiga numa clínica que ela já atendia lá em Niterói. Então, ali eu me surpreendi com uma possível nível de consciência dessa paciente e a cognição dela já retornando de forma muito mais exacerbada. Essa paciente, progressivamente, foi desmamada também, ventilação mecânica, através da recuperação da força musculoesquelética. Ela recobrou movimentos musculoesqueléticos periféricos também, e ela era muito magrinha por causa da gastrectomia, até que um dia ela foi escorrendo pela cama, pelo leito, e pelo vão da guarda do leito e da cabeceira do leito, ela esticou até botar pezinho e encostar a planta do pé no chão. Nunca mais esqueço a cara que ela fez olhando para mim, tipo uma criança que vai botar o dedo na tomada. Você está falando, não bota, não bota, e ela botou. E ela encostou o pé no chão e aquela alteração de temperatura, aquela alteração térmica que ela não sentia há anos estando naquela condição acamada, foi muito legal e foi um diferencial muito grande, salto evolutivo na recuperação dessa paciente. É uma paciente que ela veio a falecer há 2 ou 3 meses. Foi de uma pneumonia, não foi nada de recorrente diretamente a questão da terapia com cannabis. Foi uma pneumonia severa que ela teve já pela internação prolongada, uso de múltiplos antibióticos de amplo espectro, enfim, acabou levando, infelizmente. Mas ela me deixou todo o legado que foi utilizado em todos os pacientes e eu vou continuar utilizando para sempre. O outro paciente que eu queria mostrar era um paciente masculino de 68 anos, foi vítima de um AVC isquêmico severo, também em estado vegetativo quando eu comecei a tratá-lo. Também na primeira semana promoveu abertura ocular espontânea, na segunda semana começou a me acompanhar com o olhar, terceira semana movimentação de pescoço e progressivamente ele recuperou mobilização musculoesquelética dele. Ele não recuperou com fala, porque a isquemia dele foi em território de fala, mas ele interagia com a gente com movimentação de cabeça, interagia com o olhar e ele sorria, ele era muito legal. Ele tinha duas namoradas, então a visita dele tinha que ser combinada, era interessante. A gente falava com ele, rapaz, você, nessa condição não está prosa. Tem gente aí sem uma e você aí acamado está com 2. Então, assim, muito legal ver a reabilitação desse tipo de paciente nesse perfil. Outra paciente que eu queria exemplificar aqui, 57 anos. Esse aqui é o quadro de depressão mais severa que eu já vi em toda a minha vida. É o paciente que eu recebi ela no CTI. Quando eu recebi, ela estava com um rebaixamento neurológico tão grande que praticamente eu tinha que entubá-la na admissão. O paciente não tinha reação nenhuma, nem a dor em estímulo doloroso severo. Então, isso dá uma indicação médica, eu dentro do CTI, de intubação. Orotraqueal imediata. Mas, imaginando ali o feeling dizendo que não era algo neurológico, fui manejando o paciente, enfim, resumindo o quadro dela, é o paciente que foi tratado. Identifiquei como sendo um quadro depressivo, comecei com a terapia canábica com ela e progressivamente ela foi tendo abertura ocular, recuperando o humor, recuperando o apetite, promovemos a sequência de alimentação oral nela completa e melhorou tanto o estado emocional dela que até um ex-namorado da época de adolescência apareceu para poder cuidar dela no hospital, ajudar o filho dela e foi muito interessante, tá? Isso aqui eu queria deixar fazer um link com a palestra do Rodrigo pelo seguinte: qual é o motivo do quadro de maior depressão que eu já vi na minha vida? Era uma paciente de 57 anos que o paciente tinha botado ela para morar num asilo. Então, a paciente que criou o filho único com todo amor e carinho, quando ela esperou que o filho cuidasse dela no final da vida, o filho a levou para uma instituição de cuidado e ela entrou nessa depressão profunda por causa disso, pela negação. Ao longo do tratamento, a gente começou o filho a levá-la novamente para a casa dele, e o namorado topou auxiliar. Foi muito legal ver essa alta também dessa paciente andando e sorrindo e abraçando a gente na hora de ir embora.
O último paciente que eu vou falar, um paciente masculino, 89 anos. Esse paciente entrou para mim no CTI com uma sequela pela ação da vacina da AstraZeneca. Ele entrou com um quadro de Guillain-Barré-like e depois de todo o rastreio neurológico dar negativo, a gente começou a tratar ele. Esse paciente ficou 4 meses internado comigo entre idas, entre CTI e clínica médica. Ele foi tratado com a terapia canábica também. A esposa dele, curiosamente, ficou muito contra ao início da terapia, mas como eu tinha uma amostra minha, pessoal, eu apostei com ela e fiz um combinado. Se eu começar a dar para ele uma semana ele melhorar, você me compromete a trazer esse óleo. A contragosto ela comprometeu. A contragosto ela comprometeu. Em uma semana de utilização, o paciente começou a melhorar progressivamente. Na época, estava entubado. Isso acelerou o desmame ventilatório dele. A gente conseguiu estubar esse paciente. Esse paciente ele voltou a andar, reabilitou a alimentação também. E quando esse paciente teve finalizado o óleo dele, primeiro frasco, infelizmente a esposa dele não deu continuidade no processo. Achei estranho ela não tá cumprindo o combinado. 2 semanas praticamente depois, quando eu entendi qual era a ação dela, o que eu suspeitava, chamei ela no canto e falei, olha só, eu entendo que se você não quer agir comigo, né, para me colaborar com uma melhora da condição de saúde diretamente do paciente, entendo que você deva ter algum interesse obscuro por trás disso. Realmente o paciente tinha um seguro de saúde que não era pouco volumoso, então depois eu fui descobrir o porquê do interesse dela em não sucesso na terapia. Quando eu dei essa prensa nela, ela no dia seguinte me trouxe o óleo, mas essas 2, quase 3 semanas, foram 20 dias de interrupção do tratamento dele, fizeram uma degeneração tão importante que a gente acabou, aliás, peraí, tá dando spoiler. Dentro desse contexto, a gente estudou o paciente e ele apresentou uma sepse por uma bactéria que chama Serratia marcescens. O que essa bactéria tem? A característica dela é ser 100% resistente a todos os antibióticos conhecidos. Tá? Então, todos os antibióticos possíveis e inimagináveis foram testados e nenhum dava jeito em matar essa bactéria. E a coisa mais triste que eu já vi na minha vida como médico é assistir um paciente morrer de infecção sem que nada possa combatê-la. E eu já tinha visto isso 2 vezes na minha vida e eu não queria que isso acontecesse de novo com esse paciente, o flamenguista mais roxo que eu já conheci. E aí, eu tinha um óleo de cannabis e eu liguei para 2 terpenólogos amigos meus que eu conheço e eles me indicaram quais os 8 terpenos mais bactericidas que eles conheciam, entre eles beta-cariofileno, linalol, alfa-beta-muleno, miceno. Eu tinha todos os 8 em casa e eu turbinei o meu óleo de cannabis com uma dose dobrada dos terpenos e eu dei esse óleo para esse paciente. Esse paciente estava com 42 graus de febre há 48 horas já e com 40 mil leucócitos, uma PCR de mais de 100, um estado hiperinflamatório absurdo, uma sepse fora de controle e 24 horas após a primeira dose, o paciente já baixou a temperatura de 42 para 40 graus, na segunda 48 horas já baixou para 38, a partir de 72 horas o paciente não teve mais febre e a queda da proteína inflamatória do PCR e da leucometria global foi acompanhando sucessivamente a melhora desse paciente. Então a gente, em 14 dias de terapia, utilizando o óleo de cannabis medicinal full espectro integral com alto nível de THC e os 8 terpenos associados, a gente conseguiu curar um paciente com sepsis por Serratia marcescens, tá? Então esse paciente foi curado, voltou a comer, voltou a andar e semanas depois, pela descontinuidade do uso e pelos motivos que infelizmente a esposa dele tinha, ele acabou a ter uma degeneração e 3 dias depois que a gente retornou o uso, ele acabou vindo a falecer, mas ele deixou também, assim, junto com uma outra gatinha ali, um legado muito grande que vai ser utilizado, não só por mim, como pode ser utilizado por qualquer outro terapeuta no cenário de tratamento com cannabis medicinal. Então, eu queria encerrar minha palestra hoje, deixando meu contato para vocês, dizendo principalmente o seguinte recado. A medicina, como o Rodrigo falou, ela não é uma ciência, ela é uma vivência, tá? E eu acho que é uma experiência. A medicina, quando ela começou a migrar para a parte de ser única e exclusivamente baseada em evidências, é muito legal porque a gente se baseia em respaldo científico. Só que se esqueceu um pouco a medicina tradicional de ver quais as evidências que a gente tem no dia a dia, no mundo real, da utilização de cada paciente, de cada indivíduo com cada tecnologia e como aquela tecnologia pode melhorar a condição de vida de cada paciente. E a última mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte: se vocês ou algum
paciente, algum parente, algum familiar ou algum conhecido de vocês tem alguma condição crônica que a medicina diz que é impossível de tratar, entre em contato comigo. Solução, provavelmente eu não vou poder dar, mas auxílio, acolhimento e tratamento para essas condições que a maioria diz que não tem tratamento, eu consigo ajudar vocês. Tá, joia? Fico à disposição. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns pela palestra. Gente, a gente tem espaço para uma pergunta. Só tem um espaço para uma. Quer tirar no 01? Bom, primeiro de tudo, queria muito agradecer, uma palestra excelente, um assunto muito importante. Meu nome é Beatriz Pimenta, eu sou doutoranda em neurociências na UFSC, estudo sobre o uso da cannabis na doença de Parkinson. E muito se fala, né, sobre o uso terapêutico, e ouvindo sua palestra eu comecei a refletir, queria refletir contigo, e aí vou tomar liberdade para fazer a leitura da minha pergunta para manter a melhor linha de raciocínio. Então, muito se fala sobre o uso terapêutico e eu me questiono sobre a administração dela em casos profiláticos, ou seja, né, em casos preventivos, para pessoas que já tenham predisposição genética para doenças neurodegenerativas ou transtornos neuropsiquiátricos. E aí eu estava aqui me questionando, talvez uma neuromodulação anterior à manifestação desses sintomas seja uma rota protetiva. E aí queria saber da sua atuação clínica, Bruno, se nesse âmbito existem prescrições ou intervenções deste aspecto profilático, ou se você mesmo já fez algum tipo de prescrição nesse sentido. Obrigada. Beatriz, primeiro, obrigado pela sua pergunta. Tá? Excelente pergunta, excelente observação. O que acontece é o seguinte, cada vez mais a medicina ela se direciona para profilaxia, né? Prevenção das coisas, e ao invés de descobrir, nossa, aconteceu um problema trágico aqui, ninguém que antigamente na medicina se preocupava em saber o que houve, né? Cada vez mais eu recebo pacientes assintomáticos, tá? Normalmente pais de pacientes meus de consultório, que acabam pela experiência positiva no tratamento, acabam levando, né? Sendo direcionados, e nos exames meus de rastreio, eu quando peço tomografia, é comum quando o paciente tem alguma doença neurológica degenerativa, aliás, genética ser muito exacerbada. E não é incomum eu ter pego essas tomografias com atrofia cerebral. Isso com o paciente 10, 15 anos antes de já começar a iniciar os sintomas clínicos, tá? E quando eu comecei a reparar isso, eu comecei a pegar cada vez paciente que chega mais novo para mim, com um quadro mais severo, eu peço exames de imagem mais antigo. Qual o mais antigo que você tem? Já peguei exame de imagem de paciente com 10, 15 anos anteriores, já mostrando uma atrofia que vem descrito lá como uma atrofia de substância cinzenta por microangiopatia. Aquela atrofia que ninguém na medicina tradicional dá por nada, isso é uma alteração degenerativa natural da idade. Não. O nosso cérebro, ele, pela neurodegeneração mais acelerada, ele vai se tornando um queijo suíço. Multi-infartos lacunares vão acontecendo, múltiplas atrofias vão gerando, que vão involuindo esse tecido. Então, assim, te respondendo objetivamente, isso é uma preocupação para mim, sim, em consultório, cada vez mais eu tenho essa preocupação na prática clínica, cada vez mais eu busco a ascendência desse paciente que teve uma alteração nesse sentido. Se pais vivos, eu busco tratá-los em conjunto. E sim, eu utilizo a cannabis medicinal. Quanto mais precoce, tá melhor. O que a gente costuma ver é o seguinte: as doenças, elas não começam da noite para o dia. Distúrbios no sistema endocannabinoide vão gerando sinais e sintomas que a médio e longo prazo, cumulativamente, vão gerando doenças. E aí, quanto mais cedo a gente atua no sistema endocannabinoide, na ação corretiva, a gente age preventivamente. Então, sim, isso é cada vez mais indicado hoje. E, além da cannabis medicinal, eu costumo utilizar muito cogumelos nootrópicos, tá? Eu gosto de usar muito juba de leão, principalmente. Eu gosto do reishi também, para modulação da ansiedade. Juba de leão, para quem não conhece, ele é um cogumelo que ele tem um efeito Venvance-like, tá? Então, Ritalina e Venvance, que são os remédios mais famosos que tem hoje em dia para TDAH, eles são muito eficientes, porém, eles têm um efeito deletério muito pronunciado no organismo, porque eles promovem uma exaustão, no caso de exaurir os neurotransmissores dentro da vesícula pré-sináptica, tá? Então,
O efeito, tanto que a dose no primeiro mês é maravilhosa, no terceiro mês você tem que ajustar, no sexto mês também, a cada 3 ou 6 meses no máximo você tem que fazer o aumento progressivo da dose até que isso perde completamente o efeito. E quando ele perde o efeito, o paciente está no quadro depressivo extraordinário. E aí a alopatia tradicional não funciona porque o alopático antidepressivo, ele age inibindo a enzima que degrada a serotonina na fenda sináptica. Mas se você não tem serotonina para poder ser disseminada na fenda sináptica, não tem o que a enzima degradar. Então, quanto mais cedo a gente atua reparando os problemas, regenerando esses sistemas, a gente tende, né, a prevenir essas doenças neurodegenerativas a médio e longo prazo. Joia? Obrigado, doutor Bruno. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado.